que então estão a assistir a esta pregação da manhã de domingo, né, estando em casa, aqueles que nesse dia 19 de abril, em que Angola ainda está em estado de emergência e 9 dias após não termos registrado nenhum caso de Covid-19, ontem mais 5 casos foram então acrescentados à conta de 19 para 24, mas o Senhor ainda assim seja louvado e damos ação de graça, porque quase todos os casos que surgem no nosso país são assintomáticos, onde as pessoas não estão, né, tendo aquelas crises que se manifestam nos outros povos. O Senhor seja louvado pela estabilidade. Teve duas mortes, mas que também são causados ou foram causadas por desconhecimento e ignorância, então, dos hospitais no princípio da pandemia aqui no país, né? Ou eles só foram diagnosticados com coronavírus ou com Covid-19 após terem morrido. Então, queria dizer a todos que estão em casa, não se assustem, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está certamente nos conduzindo em segurança, está nos conduzindo em paz. E gostaria que você não saísse dali, aos que vão assistir em live, e ouvisse o que o Senhor tem para falar consigo. O Senhor tem uma palavra para a nossa vida. E o Senhor possa então abençoar a todos. Convide mais alguém, partilhe com mais alguém, faça de alguém participante, né, deste culto de hoje, de domingo, dia 19 de abril, a partir da congregação, do púlpito da congregação Jesus é. Amém? Deus em Cristo abençoe sua vida, Deus guarde sua família, Deus lhe proteja de todo mal e o Senhor possa lhe agraciar com sua paz e segurança hoje, amanhã e sempre. Ok, hoje nossa preleção se assenta no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Na verdade, esta mensagem está em continuação à quinta-feira. Na quinta-feira falamos sobre os verbos da oração, faremos ênfase a ela, mas então estaremos falando sobre a prosperidade pela oração, ok? Prosperidade pela oração. Glórias a Deus, porque nós temos uma discussão acesa sobre a questão da doutrina da prosperidade, por exemplo. Alguns não conseguem compreender a prosperidade dentro do padrão bíblico, né? Como nós podemos ser prósperos. E hoje eu não quero falar da prosperidade apenas pelo meio da semeadura, a prosperidade que advém da colheita, né? Do ter semeado ou do trabalho, dos lucros e da produtividade do trabalho, mas sim quero então tratar da prosperidade pela oração. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz a palavra: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações ou súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O versículo 1 foi a base da nossa pregação na quinta-feira, mas o versículo 2 será da nossa hoje. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Amém? Oh, Pai eterno, queremos, Senhor, mais uma vez ouvir a Tua palavra. Fale conosco e ministre, Senhor, os Teus conselhos, Senhor, a nós e a cada um dos Teus filhos. Aos que estão a assistir agora no live e aos que vão assistir, Senhor, no YouTube ou em todas as outras redes onde essa palavra chegar. Que o Senhor possa nos abençoar. Espírito Santo, confio em Ti mais uma vez e quero continuamente confiar na Tua vontade, Senhor, de nos transformar, no Teu propósito e ministério, de nos conduzir, de nos guiar, de nos orientar, de nos levar a orar, e como não sabemos orar, oras e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor, porque nos conduz sempre com ciúme de nos colocar no caminho reto, correto, Senhor, e
Todas as vezes temos, Senhor, a tua lembrança, ou a lembrança das palavras de Jesus em nossa mente. Obrigado, Espírito Santo. E te peço mais uma vez, como aquele que produziu as Escrituras todas, que venha nos inspirar, que venha nos iluminar, que venha, Senhor, nesse sermão, nos levar a uma pregação viva. E, Senhor, que venha a transformar vidas. Senhor, arranca toda mentira, todo engano, toda manipulação e faça, Senhor, toda a tua boa obra para a salvação daqueles que virão a crer e daqueles que creem, para que estejam sempre em permanência. Pai, que a tua palavra possa nos conduzir em toda a verdade, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Enquanto você convida mais alguém, chame toda a família para junto então assistirmos à palavra de Deus nessa manhã. Quero louvar a Deus por todas as boas obras, porque delas só emanam coisas boas, assim como mesmo na criação, e viu Deus que era bom, porque tudo que emana da sua boca e tudo que é obra de suas mãos, certamente são boas obras. Amém? Na quinta-feira, lendo o texto da meditação anual da igreja Jesus que é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, nós então no primeiro versículo falamos sobre os verbos da oração, né? Os verbos da oração dentro deste livro, dentro desse texto. Então falamos sobre fazer súplicas, né? Suplicar, um verbo, orar, outro verbo, interceder, outro verbo, e agir, ou ação de graças, né? Outra colocação do verbo agir, ok? Então esses são verbos da oração, e que a oração pode globalmente englobar todas esses verbos, assim como quando Jesus também ensinou em Mateus capítulo 7, que pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus estava a nos remeter todos ao verbo da oração, ou quem pede ora, quem busca ora, quem bate ora, e Jesus estava então a ensinar sobre oração e nos colocando nessa globalidade do englobar, né, desse englobar dos verbos pedir, e nós podemos encontrar tantos outros verbos da oração nas Sagradas Escrituras, como por exemplo o verbo usado por Jeremias, ou no livro de Jeremias, o verbo muito famoso em Jeremias 33:3, que diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então temos vários verbos da oração, né? Suplicar, orar, interceder, clamar, pedir, buscar, bater, rogar, são verbos da oração. E tudo isso para nos ensinar que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos continuamente orar e nunca sair da oração. Agora, hoje eu queria apontar ainda nesse texto sobre a prosperidade na oração, porque esse texto nos remete a uma continuidade, né? No versículo 1 e no versículo 2, no versículo 3, né? A continuidade destes, ou desse contexto, ou o contexto deste versículo 2 tem de ser entendido a partir do versículo 1 e o versículo 3, né? Que diz, deixa ler o texto, versículo 2, que vamos abordar hoje, dentro do frase ou parte do que nós precisamos falar plenamente no versículo 2, começa no versículo 1, e a motivação porque devemos orar está no versículo 3. Diz a palavra: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. E o versículo 3 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, né? Por diante de Deus, nosso Salvador. Vê como isso é bom e agradável. Parece até aquelas frases, né, repetidas em Gênesis 1, e viu Deus que era bom. Ou é bom que nós oremos, é bom que nós oremos, é bom que nós intercedamos, é bom que nós venhamos a suplicar, é bom que nós demos ação de graça, é bom e agradável a Deus, né? E aqui entra uma frase que eu uso sempre, um título, uma pregação: oração é resposta. Sempre que Deus viu que a terra, que ele disse, ou uma criação fosse boa, ou depois de ter sido feita, Deus olhava e Deus via que era bom, ou a resposta da sua palavra haja e ouve, era a apreciação do divino ao que era realmente bom. Então Deus via que era bom. Logo, Deus vê que é bom, né, a oração, e é agradável as súplicas, intercessões,
quando fazemos pelo menos por 3 grupos citados por Paulo. 3 classes de pessoas que precisam das nossas súplicas, das nossas orações, das nossas intercessões e da nossa ação de graça, ok? E eu quero trazer à mente dos irmãos essas 3 classes de pessoas que precisam desses 4 verbos da nossa oração aqui, ok? Primeiro, a Bíblia diz assim: admoeste o tipo, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça, primeiro, por todos os homens. A primeira classe de pessoas por que se deve orar são os homens, ok? Digo classe de pessoas porque Deus é pessoa, né? Deus Pai é pessoa, o Espírito Santo é pessoa, né? Os anjos são pessoas, os demônios são pessoas, têm personalidades, ok? Pessoa é todos aqueles que têm personalidade, que têm inteligência, determinação e consciência moral, ok? Essas são as características da personalidade, certo? Então nós na Trindade temos a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito, a pessoa do Espírito Santo, temos as pessoas dos anjos, temos as pessoas de Satanás, as pessoas do demônio e temos as pessoas dos homens, ok? Então aqui Paulo registra apenas 3 tipos de pessoas ou 3 classes de pessoas que precisam de nossa oração, ok? Aqui nós estamos a colocar oração pelos anjos, vamos orar para que os anjos fiquem mais fortes. Infelizmente, até encontramos um grupo de pessoas que entram para essa maluquice, né? Vamos orar para que o teu anjo seja mais forte, vamos jejuar para que o anjo receba muito mais força. Isso é loucura, porque o Deus Todo-Poderoso que envia os seus anjos, os envia com poder suficiente para cumprir a missão que lhes foi incumbida por Deus. Quando Deus envia um anjo para cuidar do Papa Miguel, cuidar do Pastor Glória, cuidar de uma aliança da irmã Anita, eles enviam com poder suficiente, capacitação suficiente para cumprir o seu papel. E conforme Hebreus 1:14 diz, os anjos são espíritos ministradores que servem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os salvos têm anjos ao seu serviço e eles já vêm com poder suficiente, não depende da tua oração nem do teu jejum. Aqui o grupo de classe que se deve orar não são, aí vamos orar por Deus, vamos orar por Deus. Você não precisa orar por Deus, né? Se você orar por Deus, você vai orar a quem, né? Você não pode orar por Deus a Deus. Então você não tem como orar por Deus. Você não tem como orar, né? Por Jesus, por exemplo. E mesmo quando Jesus pediu aos seus discípulos, ele não diz orem por mim, ele diz orem comigo, ok? Orem comigo, se junte à minha oração em Getsemane, ok? Porque você não tem como orar por alguém que responde às orações, aleluia. Aí então você não tem como orar pelo Espírito Santo, você não tem como orar, antes pelo contrário, ele é que ora por nós com gemidos inexprimíveis e ele nos ajuda em nossa oração porque não sabemos orar como convém. Agora, temos classes de pessoas que precisam da nossa oração. Aí podia alguém dizer, e os demônios, não podemos orar por eles? Primeiro, eles estão na ira de Deus, estão na justiça de Deus. Aí então nós só temos como orar contra eles, nunca por eles, nós oramos contra eles. Mas tem classes de pessoas por quem devemos orar. Já disse que não vamos orar pelas pessoas dos anjos, não vamos orar pela pessoa de Deus, não vamos orar pela pessoa de Satanás, e quando oramos contra ele. Não vamos orar pela pessoa do Espírito, mas nós podemos orar pelo menos 3 classes de pessoas, e Paulo aqui a menciona. Primeiro, a primeira classe de pessoa, orem, supliquem, intercedem e dêem ação de graça por todos os homens. Primeira classe de pessoa, todos os homens. Segunda classe de pessoas, pelos reis, hoje podíamos dizer pelos presidentes, ok? Orar pelos presidentes, pelos reis. E a terceira classe de pessoa, por todos que estão em eminência, ok? A palavra eminência também formou a palavra proeminência, ou as pessoas que são eminentes. E aqui não vou colocar como em algumas traduções apenas governadores ou administradores ou aqueles que têm autoridade. Vou colocar todo mundo que são líderes de opinião. Eu aqui posso dizer, em eminência estão quem? Estão todos aqueles que exercem alguma influência na vida de outros, aqueles que estão no alto, aqueles que estão em cima, os famosos, os governantes, os líderes, todos aqueles que estão em eminência, aqueles que operam ou que exercem algum poder de influência na mente de outros. E aqui estão todos que têm autoridade. Aqui pode envolver os 3 P's, pastores, polícias e políticos. Pode envolver todos eles. Esses que exercem alguma autoridade, aqueles que têm alguma eminência, aqueles que se responsabilizem, e se for um pouco mais fundo, posso envolver os pais que
exerce alguma influência sobre seus filhos. Então temos 3 classes de pessoas por quem devemos orar. 3 classes de pessoas por quem devemos orar. Primeiro, todos os homens. Segundo, os reis. E posso colocar todos os reis ou todos os presidentes. E orar por todos que exercem autoridade ou todos que estão em eminência. Aí então vamos. Por que devemos orar por eles? Primeiro, quando a Bíblia fala orar por todos os homens, aqui não vamos entrar e colocar aquela questão discutida, né? Quando viemos a colocar, por exemplo, todos os homens aqui, a Bíblia quando diz todos, não está querendo dizer todos, mas está a falar todos aqueles que estão... Não. A Bíblia aqui está a falar de todos os homens. Está a dizer, está a colocar todo mundo. Você percebe? A Bíblia aqui quando fala todos os homens, ele está a dizer para orar por todos. E a razão por que Paulo diz para orar por todos, está aqui no versículo 2, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, ok? Porque entre todos os homens estão todas as classes de pessoas também, ok? Nós, dentre os homens, temos os ladrões, ok? Temos os feiticeiros, temos os quimbandeiros, temos os criminosos de várias ordens, ok? E então Paulo diz assim, façam, seja a vossa atividade, seja a vossa prática, orar, suplicar, interceder por todos os homens. E a razão de Paulo é para que tenhas uma vida quieta e sossegada. Alguns de nós não oram pelos homens, ora por si, ora por seus interesses, mas não ora por seus vizinhos. Não ora pelos seus amigos. Meu mestre Jó, já com o Senhor, há mais de 10 anos, dizia sempre, se você olhar para a tua vizinha como bêbada, você viu mal. Mas se você olhar para ela como alguém que vai se converter, você viu bem. Se você olhar para o teu vizinho que gatuno como alguém que vai morrer na gatunice, então você viu mal. Mas se você viu nele alguém que vai parar de roubar para se converter, você viu bem. Então nós temos que ter sempre uma visão positiva, crendo no poder de Deus, capaz de transformar o coração mais pedrado, o homem mais criminoso, o pecador mais incrédulo ao poder da cruz que salva e liberta. Nós temos que ter essa convicção, e essa convicção não pode apenas nos levar a pregar o Evangelho, tem que nos levar a orar por todos os homens, para que tenhamos uma vida sossegada, quieta, ok? Eu cheguei aqui na igreja, já ouvi aí de confusão de um rapaz que assaltou a casa de uma irmã, a irmã depois foi, e confusão. Mas se nós orarmos, Paulo diz então que nós poderemos ter, como resposta da nossa oração por todos os homens, uma vida quieta e sossegada. Isso não é interessante? Amados, onde a palavra de Deus entra, ela não pode apenas formar igreja, ela tem que formar uma sociedade justa. Ela tem que tornar uma sociedade moral. Ela tem que transformar a sociedade e torná-la uma sociedade cívica. Ok? Ela tem de transformar a sociedade. Se um avivamento não coloca moralidade, não coloca justiça, então esse avivamento precisa ser desconfiado. Nós temos hoje muitas igrejas em todos os cantos, mas gatunos não diminuem, prostitutas não se envergonham de estar na rua, porque temos apenas números de igreja, temos apenas pessoas que vão à igreja, mas não temos um povo que compreendeu os princípios de Deus e que estabelece na sociedade que está inserida as verdades que devem ser apresentadas. Onde o Evangelho entra, ela coloca e estabelece princípios do céu, assim como ele nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Onde a igreja está, a vontade do céu se estabelece na terra. E no céu não há ladrão. E na terra, onde a igreja foi estabelecida, os ladrões se convertem. Os ladrões se convertem. No céu não há ferrugem. E quando o Evangelho entra numa sociedade, as ferrugens desaparecem. Então por que nós temos o Evangelho, temos avivamento, mas não temos moralidade? Porque esse avivamento não é avivamento bíblico. Não é avivamento que se espera. Não é avivamento que se prega. E aí então todo mundo quer apenas, e a igreja hoje que bate a igreja aqui, vais ter carro, vais ter dinheiro, vais ter viagens, mas as viagens foram bloqueadas, os carros são impedidos de andar, mas só ficou moralidade nessa altura, só ficou verdade nessa altura, só ficou justiça nessa altura. Pregue aquilo que dura, não aquilo que pode parar com um decreto presidencial. Preguem a verdade, preguem Cristo, e precisamos orar para que então todos os homens venham ao conhecimento dessa verdade, e então todos nós tenhamos uma vida quieta. Porque gatuno não escolhe pregador, ele assalta todo mundo.
Assassino não escolhe matar ímpio, não mata o pastor, mata todo mundo. Olha só, hoje de manhã eu li uma história interessante no Facebook. De um senhor pastor que disse ter tido o dia mais frustrante da sua vida no ministério. Porque ele chegou na igreja, a igreja estava completamente vazia, só tinha algumas poucas crianças. De repente, depois chegou 2 senhores. E sentaram lá também, velhinhos. Mais velhos já. E depois veio alguém com uma corda na mão, sentou também lá atrás. E ele pregou, acabou de pregar, foi embora. No caminho veio um ladrão, lhe assaltou, lhe deu chapada, bico, lhe feriu. Chegou em casa e lamentou com a esposa, hoje foi o pior dia do meu ministério. Passado algum tempo, ele já reconstituiu a igreja, já crescida. Ele então decidiu contar o testemunho dele sobre o dia mais perigoso, o dia mais terrível da sua vida. O dia em que seu ministério foi mais abatido do que qualquer um. Ele então contou, de repente, um casal levantou e disse: pastor, aquele casal, daquele dia somos nós, estávamos quase a nos divorciar, mas viemos ainda na igreja, paramos de discutir, mas ouvimos a palavra, então nos convertemos, estamos juntos, continuamos. Aí depois ele disse, e levantou mais alguém e disse: pastor, eu sou aquele homem que entrou no fim sujo. Eu estava mesmo já, aí me enforcar, amarrei a corda no pescoço, quebrou, e como dei conta que a corda não era boa, saí, fui comprar outra, mas passar à frente da igreja, decidi então entrar e desistir de me enforcar. Aí então o diácono que estava na porta depois disse: pastor, eu sou um dos gatunos que te assaltou naquele dia. Na mesma noite, no segundo assalto, meu amigo morreu, mas eu então me converti, tu até hoje, nunca contei ao pastor, e então o pastor descobriu que o dia mais frustrante da vida dele foi o melhor dia do seu ministério. Amados, porque o avivamento tem de vir da palavra. Onde há oração, até aquilo que parece frustrante se torna glória, se torna avivamento, se torna mudança. Precisamos do evangelho que não coloca apenas arroz na despensa, mas coloca pão vivo na alma, coloca água viva no ventre que corre para a vida eterna. Precisamos orar por todos os homens. Então, dentre todos os homens é que estão os médicos. Aqueles que no hospital não te tratam, pedem gasosa, teu filho morre sem atender. Se nós orarmos por ele, Deus vai mudar seu coração. Dentre todos os homens estão os polícias que pedem gasosa na rua. Se você orar por eles, talvez se convertam. E se convertendo, não vão fazer o que fazem. Dentre todos os homens estão aquelas prostitutas que você sente pena delas, que ficam aí às madrugadas aos perigos de serem levados por um maníaco, por um assassino. Dentre todos os homens estão esses, e devemos orar. E por que oramos a Deus por eles? Primeira razão porque devemos orar pelos homens todos. E essa mesma razão vou aplicar a todos. Porque não há nenhum homem que não tenha sido feito por Deus. Não há nenhum homem que não tenha sido feito por Deus. Essa é a razão que quando você quer que um homem seja reparado, você vai ter com o Criador dele. Você percebe? Se eu comprar um carro na Hyundai, quando ficar avariado, não posso levar a Toyota. Se eu comprar um carro na Toyota, quando avariar, não vou levar a Kia. Porque o criador do carro conhece melhor o carro, e só o criador do carro tem as peças subsalientes do carro. E Deus conhece o homem que Ele criou, Ele teceu o interior do homem, Ele conhece o homem em todas as moléculas, conhece a cada bactéria, a cada constituição do homem, Deus conhece. Por isso, quando avaria a criação, eu vou falar com o Criador. E esse mesmo Criador na cruz do Calvário morreu para que todos os homens viessem ao conhecimento da verdade. Então essa é a razão porque eu vou falar com Deus. Porque Deus tem poder de mudar meu bairro. Deus tem poder de mudar minha rua. Deus tem poder de mudar meu pai. Deus tem poder de mudar minha mãe. Deus tem poder de mudar um ladrão qualquer que eu não o conheço. Deus tem poder, antes mesmo dele me assaltar amanhã, Deus lhe muda hoje. Deus tem esse poder, amados. Então a razão porque muitas vezes não temos uma vida quieta e sossegada é que nós não oramos. Nós não intercedemos. Por isso continuamos a ter uma nação de injustiças. Estamos aí a mover materiais para nos cuidar do Covid-19, que matou 2 pessoas de forma ignorante, porque não se sabia, a clínica nem sabia que eles tinham Covid-19 quando morreram.
Mas só hoje ou ontem, a chuva que caiu em Luanda matou muito mais pessoas do que o Covid-19 matou em um mês. Em uma noite apenas, morreu pessoas eletrocutadas, crianças levadas pelas águas nas valas. Por quê? Porque não existe justiça social. Os governantes, que vou falar daqui a pouco em seguida, são corruptos, são mentirosos, são dos que roubam dinheiro do cofre do Estado na nação e vão guardar na Europa e depois não conseguem trazer da Europa para Angola. Morrem sem honra do povo, morrem com desrespeito da família, que ele não cuidou porque estava ocupado a roubar dinheiro e não teve nem tempo de criar o filho. A paz social também vem por orar por todos os homens e orar pelos reis, orar pelos líderes, orar pelos presidentes. África, ouça, vocês precisam se humilhar diante de Deus, porque os presidentes de África estão na lista dos mais corruptos do mundo. Causam mal ao seu povo, fizeram um casamento com ideologias satânicas e diabólicas, e agora o povo sofre com tudo isso. O povo só morre. Congo cheio de riqueza, Angola, riquezas que saem a calhar da terra, mas o povo miserável, porque então seus reis, seus líderes, seus governadores, seus presidentes são falhos, e nós temos a orientação bíblica, não apenas de reclamar, mas de dobrar o nosso joelho, suplicar, orar por eles, chorar por eles, interceder, porque a oração é capaz de os transformar ao ponto de termos, depois da oração, uma vida sossegada e tranquila. Igreja, nós não podemos sair aí apenas a reclamar e a dizer, esses presidentes, ai os marimbondos, ai os gatunos. Precisamos chorar por isso, orar. Quando o evangelho entrou na Europa, os europeus eram bárbaros, pagãos, dado apenas a filosofias e artes, viviam de maneiras imorais, mas o evangelho se estabeleceu. De lá saíram grandes homens que sistematizaram a teologia, colocaram princípios nas nações. A Europa se tornou o exemplo do mundo, até do mundo novo, das Américas. Estabeleceu-se princípio, construíram-se estados. A jurisprudência foi marcada pelas escrituras. E toda a nação, e todas as nações que isso adotaram, começaram a andar então em justiça social, em justiça moral. E então o evangelho marcou esses povos. E hoje estão a viver as misérias que estão a viver, porque então abandonaram a verdade, abandonaram o puritanismo, abandonaram então a justiça que as escrituras não só traz na economia, mas traz na moral, e assim e vão instituindo casamentos gays, vão instituindo abortos, vão instituindo, e dali então vem as misérias carregadas por detrás desses caminhos todos. Mas nós nem precisamos ainda de legalizações de aborto, nós nem precisamos ainda de LGBT. Nós sequer saímos das nossas tradicionalidades de erros, de inveja, de ódio, de africano contra africano, negro contra negro. Lutamos entre nós. Aí toda a nossa luta de libertação antes era porque os brancos estavam a nos controlar. Mas um novo colono preto coloniza seu próprio povo, mente seu próprio povo. E nós precisamos orar, igreja. Estou a falar para a igreja. E se chegar num político hoje, se junte à igreja e ora comigo, para que Deus então transforme os líderes. Oramos pelos reis, precisamos orar por eles, chorar por eles, porque se eles forem transformados, teremos uma vida tranquila. Essa é a prosperidade pela oração. A outra questão são os que estão em iminência. Aqueles que exercem alguma autoridade, algum poder. E aqui deixa envolver todos aqueles que têm alguma influência sobre a vida de outros. Famosos. Esses que são líderes de opinião, o que eles tomam como decisão ou como prática acaba marcando todos outros que os seguem. Cantores seculares, que quando compra uma sapatilha, a sapatilha anda depois. Compra uma camisa, anda. Orem por esses, para que cheguem ao conhecimento da verdade. Porque a conversão desses vai mover outros. Sabe quando Paulo se converteu? Houve uma comoção tremenda. Aquele que perseguia a igreja, o mais odioso dos judeus, converteu-se a Jesus. Quem seriam os outros?
Houve um impacto tremendo de avivamento na conversão de Saulo. Houve um impacto tremendo na conversão daquele que se tornou o maior dos apóstolos, o menor deles, mas o maior. E como Jesus disse, quem quiser ser maior será menor. Aquele que veio menor se tornou maior. Apóstolo Paulo, porque aquele que exerce alguma autoridade, aquele que está em eminência, quando se converte, sua vida pode marcar a vida de outros. E orem por esses. E não estou a falar de uma conversão falsa, porque estão aí alguns pastores, alguns homens de Deus, que metem famosos na sua igreja, ele mete a sentar na frente sem sequer aceitar Jesus, sem sequer se converter. Isso não é conversão. Isso não é conversão. Conversão é mudança. E deixa eu dar testemunho de 2 jovens que eu tive influência sobre a vida deles de Deus orientar. Um deles é o Enzo, que é chamado Pequente, agora é Enzo o servo. Ou até o Catila, que era chamado de Mr. Capa. Eles estiveram aqui nessa congregação onde eu estou a pregar. E eu falei com eles, se vocês vieram para a igreja, não é para trazer vossa fama aqui e todo mundo aplaudir e dizer, olha, agora Mr. Capa dos Calibrados agora é da igreja. Não, não é para ser da igreja, é para ser crente, é para ser cristão. E hoje eu tenho orgulho de dizer, estes jovens estão em Cristo plenamente, abandonaram o mundo. No casamento de Catila, ou do Catila Martins, ou Mr. Capa, ele não permitiu sequer introdução nem de cerveja, nem de música antiga. Disse com as suas próprias palavras do seu amigo, vossas músicas são impróprias para esse evento, porque aquele jovem não foi à igreja, aquele jovem aceitou a Cristo e quer andar de maneira digna, deixando as coisas para trás e prosseguindo para o alvo. Isso é conversão. Mas o que muitos famosos fazem na nossa igreja é participação, não é conversão. É frequência e não é salvação. E precisamos de genuína salvação, precisamos de genuína regeneração. E isso não é o pastor que opera, não é os convites de vir à igreja. Essa é obra do Espírito Santo, que quando entra no homem, o homem cai de joelhos, chora e lagrima, e então considera todas as coisas perdas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Acha o mundo esterco para simplesmente ir atrás da glória que veio à sua atrás e lhe alcançou, penetrou no seu interior. Ele deseja ir para o céu, mas o céu já mora dentro dele. E este é o Evangelho que pregamos. Ore por aqueles que estão em eminência. Ore aqui por aqueles que exercem alguma influência. Chore por eles. Porque se você não orar, você vai assustar que aqueles têm programas maquiavélicos, têm programas diabólicos, fazem novela, mas fazem passar mensagem subliminar. Produzem livros para crianças, mas tem coisas que o pai nem leu, mas vai desviar a criança do verdadeiro princípio. Eu vi um livro infantil escrito por uma escritora infantil, onde tem, influência sexual, até influência gay dentro do livro infantil. O pai só vê boneco na capa, compra para o filho, nem lê sequer. Compra bora palanquinha zebrada, fui eu que escrevi, fica melhor. Esquece essas brincadeiras satânicas, mas você precisa orar por eles. Ora por esses que exercem alguma influência, que estão em iminência, para que suas vidas possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Amados, muita gente sai a pregar, mas sequer ora. Amado, você nunca vai pregar com poder se você não orar buscando poder. Você tem que chorar pela vida das pessoas que vão ouvir o Evangelho, porque o Evangelho não é argumento, não é sabedoria, o Evangelho é poder de Deus. Por isso Paulo disse, não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria ou poder, mas sim com demonstração de Espírito e poder. Não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim com demonstração de Espírito e poder. Não é sabedoria humana, é Espírito e poder. Há pessoas que foram à igreja porque ouviram sabedoria humana, mas só se vai a Jesus pelo poder que o Espírito Santo aplica no homem para a regeneração, justificação, salvação. Vocês percebem? E a Bíblia diz que isso é agradável a Deus. Isso é agradável ao Criador. Que Deus possa então levantar um grupo de pessoas. Um dos meus sonhos, um dos sonhos que eu tenho, e eu já falei com Deus isso aos meus 14 anos. Já passam mais de 20 anos. Eu dizia sempre, Senhor, por favor, quando o Senhor estiver a me usar para pregar o Evangelho, ou para ser líder, me dê apenas algo, me dê recurso suficiente, para que eu tenha na igreja que eu vou dirigir, pessoas, principalmente viúvas, como era a Ana,
Ou então idosos como era Simeão, a quem eu pago o salário, a quem eu sustento, e o trabalho deles só é orar. Me dê, Senhor. Me dê a oportunidade de pagar salário a pessoas que não fazem outra coisa, orar. Porque quando Paulo escreve, diz assim: eu exorto antes de tudo que se façam. Quer dizer que orar não é apenas um ato qualquer, é fazer mesmo, é fazer. Então eu quero pessoas que acordam de manhã, escovam o dente, vão para a sala de oração. Depois saem para o almoço, voltam para a sala de oração. E depois no fim do mês, salário. Você trabalha onde? Eu trabalho na igreja. Faz o quê? Oro. E estou a fazer essa oração agora pública que fiz em secreto. Pai, me dê condições para eu pagar salário a pessoas que só oram. Amém. Tem um sítio onde tem 100 pessoas. Fazem o quê? Oram. Mas não seja por isso, amados. Porque orar já é salário. Só orar. Eu acho que aquilo não seria chamado salário, seria subsídio, bônus, né? Mas precisamos orar. Se nós soubéssemos o poder da oração, teríamos ganho o mundo. Se nós soubéssemos o que a oração faz no mundo espiritual, nós teríamos ganho o mundo. Amados, substituam as estratégias eclesiástica, templária, por oração. Substituam, vos peço e vos rogo em nome de Jesus, substituam as estratégias por oração, porque estratégias comerciais aplicadas à igreja podem enchê-la, mas só oração pode converter e colocar no céu aqueles que pela regeneração serão salvos. Se eu aqui criar um programa estratégico de dar comida em todo o bairro, minha igreja enche. Mas não é só estratégia. Precisamos orar. E esta é a palavra neste domingo. Guarde. 3 classes de pessoas porque devemos orar. Homens, todos os reis e todos. E para terminar eu disse que eu ia dizer a mesma razão. Porque devemos orar pelos homens, devemos orar pelos reis e pelos que estão em iminência. Primeiro, por quê? Porque todos os homens foram criados por Deus e só o Criador conhece cada homem. Então, o Criador da marca, o Criador do produto, conhece melhor o produto que criou e ele tem poder de fazer reparações profundas no homem, ou não? É isso. Aí, então, por que devemos orar pelos reis? Porque não há nenhuma autoridade que não foi constituída por Deus, diz a palavra. Por que devemos orar pelos que estão em iminência? Porque todo mundo, vou ler Romanos capítulo 13, versículo 1 diante, diz assim: cada qual seja submisso às autoridades constituídas. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Primeira questão, toda autoridade vem de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Não só vem de Deus, Deus instituiu as autoridades. E agora diz, assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem para si condenação. Ou se opor às autoridades constituídas atraem condenação. Tem alguns pastores que morreram de coronavírus. A igreja ficou contaminada de coronavírus na Coreia e nos Estados Unidos porque os pastores se opuseram, né, ficaram opostos às autoridades constituídas, porque não entenderam que Deus não tem apenas servos de Deus na igreja, Deus tem servos de Deus na política, ok? Infelizmente, alguns políticos não entendem que Deus é que os instituiu. Quando Deus lhes coloca lá, eles começam a aprovar leis diabólicas, leis satânicas, e Deus depois lhes tira com vergonha. E muitos dos presidentes africanos saíram com vergonha do poder, porque não entenderam que Deus é que institui autoridade, que Deus é que lhes dá autoridade, e morrem que nem Herodes. A Bíblia diz, Herodes morreu comido por bichos, porque não deu glórias a Deus. Como é que se dá glórias a Deus? Glórias a Deus não é só cantar, glórias a Deus é aplicar princípios certos, políticas certas, governação certa, sem corrupção, sem mentira, com cuidado dos órfãos e das viúvas, aplica bem o erário público. Isso é dar glórias a Deus. Porque quando o pobre tiver o que comer, haver portas abertas de emprego, quando haver justiça social, as pessoas vão dizer, obrigado Deus, porque me deste um emprego, obrigado, e Deus vai receber glórias, porque o líder político é sério, o governante é verdadeiro, ele é correto. Isso é dar glórias a Deus. Viver bem é dar glórias a Deus. Polícia que não pede gasosa, dá glórias a Deus. Professor que não pede gasosa, dá glórias a Deus. Líder ou governante que não rouba o povo, este dá glórias a Deus. Isso é dar glórias a Deus. Você percebe?
Assim, aquele que resta autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Os que se põem atraem para si condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, assim quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faz o bem e terás o seu louvor. Ou Paulo está dizendo assim, a autoridade só dá medo em quem faz o mal. Mesmo se você tiver andado de carta, você vê a polícia, você não sente nada. Você está com o documento do carro todo pronto, você vê a polícia na frente, você vai. Mas quando você esqueceu o documento em casa, você só vê a polícia aí longe, já quer achar um beco aqui para fugir. Polícia, se calhar não ia te fazer parar, mas você teme porque você não está fazendo o bem. As autoridades foram colocadas por Deus para fazerem o bem. Porque ela, olha só o que a Bíblia fala no versículo 4 do capítulo 13 de Romanos. Porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus. É ministro de Deus. João Lourenço, é ministro de Deus. Silva Lutucuta, és ministra de Deus, não é ministra da República de Angola. És ministra de Deus. Governante, és ministro de Deus. Pastores, és ministro de Deus, para fazer justiça e para exercer ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Dever de consciência. Não tema a Deus só por causa de castigo, tema por consciência. Não faça bem só por causa de medo de castigo, ou por medo de ir preso e a PGR vir à tua atrás. Faça isso por dever de consciência. Coloca juízo na cabeça. Ó governante, ó pastor, ó homem que está em eminência, ou então jovem que não tem o que comer, não precisa roubar, por dever de consciência. Passa fome, mas com honra. Passa necessidade com honra. Ó moça, não precisa se prostituir, mesmo não tendo nada, mas com honra, sabendo que Deus um dia vai abrir porta, vai te abençoar, por dever de consciência. Oremos por todos os homens, oremos pelos reis, pelos presidentes, e oremos por aqueles que exercem autoridade. Aleluia. Vamos adorar. Vamos terminar nosso culto hoje, nesta manhã. Lebro sakata brasa namagas.